Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Vamos analisar o Bitcoin, vamos analisar o Ether também e vamos ver como que está essa correlação do mercado americano com o mercado cripto, né? A gente sabe que tem uma grande correlação aí nos últimos tempos, principalmente nesse bear market, mas vou trazer alguns dados aqui para a gente ver como que está essa correlação, beleza? Hoje, dia 12 de outubro, vamos lá para mais uma análise aí. Se você não é inscrito no canal, cara, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando a gente fala sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, lá no final, deixa seu like para eu saber que o conteúdo está sendo relevante nessa tal de internet. Mas chega de enrolação, vamos ver preço, que é o que mais importa. Cara, para a gente começar, primeiro de tudo, é previsível que o mercado ele tá nessa enrolação aí nos últimos dias. A gente vê que o mercado tá mega enrolando porque amanhã a gente tem CPI dos Estados Unidos e o mercado está olhando para isso, né? Agora só se fala em inflação em todos os mercados, qualquer mercado que você vai, se é commodity, se é mercado imobiliário, se é cripto, qualquer mercado que você for, o que todo mundo está olhando exatamente nesse momento é a inflação dos Estados Unidos. Para quê? Para tentar antecipar como que vai ser os próximos passos do Fed aí, que aparentemente estamos na reta final de toda essa história aí, mas ainda não dá para ter muito certeza, beleza? Quando a gente olha para o preço do BTC aí, a gente vê que a gente segue dentro dessa cunha aqui, né, que a gente vem formando aí, uma cunha descendente, né? A gente segue aqui dentro, rejeitou aqui e estamos indo buscar a base dessa cunha. Eu espero para os próximos dias aí, pode ser que o mercado precificou muito negativo o CPI dos Estados Unidos para amanhã. Se a gente der uma olhada aqui, ó, na agenda, vai ser liberada amanhã às 9h30. Mas se a gente der uma olhada aqui, o anterior foi 6,3 e o mercado está precificando 6,5. Ou seja, o mercado está precificando uma alta em relação ao que a gente teve no CPI anterior, né? A gente já teve uma alta da inflação aqui no anterior e aí o mercado está precificando uma alta ainda maior. Então, caso essa alta não venha, isso vai ser bom porque os mercados vão subir, vão se animar. Como a gente já está precificando a ponta negativa, mas caso ainda venha dentro da expectativa aí ou um pouco a mais do que o mercado espera, a gente vai ter queda. Eu espero uma queda aí para os próximos dias, que a gente venha buscar mais ou menos a base dessa cunha aqui. Se a gente olhar, isso daqui vai ter uma grande confluência no mercado. A gente está falando que o BTC, cara, cairia aí mais 7, 8% mais ou menos. Isso daqui seria interessante. A gente vindo buscar a base dessa cunha aqui, a gente também tem a possibilidade de fazer um reteste aqui da mínima histórica ali que a gente teve no mercado. Então, possa ser que sim, o mercado venha cair. Eu estou esperando essa movimentação aqui para baixo e vou me posicionar caso a gente venha parar aqui embaixo. A segunda opção é caso o mercado não caia, caso o mercado tenha um CPI positivo para o mercado, positivo no sentido de que a inflação diminuiu no mercado, a gente pode ver o BTC rompendo essa cunha aqui. E aí, caso a gente faça o rompimento dessa cunha aqui, eu não vou me posicionar no mercado, eu vou continuar simplesmente com as posições que eu já tenho no mercado, né? E aí, mais para frente, eu decido se entro a mais ainda ou não, ainda tenho 50% em caixa, então eu vou ficar de olho nessas movimentações. Caso a gente tenha um rompimento aqui, eu vejo algo muito saudável para o mercado podendo subir aí para os próximos dias aí, quiçá confirmar essa região de fundo do mercado. Não acredito que a gente vai subir to the moon, tá, galera? Para a gente subir to the moon, para a gente começar uma nova bull run no mercado, o mercado começar a porrar para cima, a gente precisa de um fator, a gente precisa de liquidez no mercado, a gente precisa de din-din, de money, de bufunfa no mercado. E isso só vai acontecer quando o Fed começar a facilitar o acesso ao crédito no mercado, quando o Fed começar a imprimir mais moeda e colocar em circulação. Isso só vai acontecer quando a gente tiver o Fed, liberando a festa para a galera. Enquanto isso não acontecer, a gente não tem a bull run. Por quê? Não tem bagatela no mercado. Se não tem bagatela no mercado, o mercado não sobe. Só que não quer dizer que até o Fed dar a cartada de que, cara, a festa tá liberada no mercado, não quer dizer que a gente não vá ter formado fundo. Tô falando para bull run. A bull run, a gente precisa
de incentivo monetário no mercado. A gente precisa de crédito no mercado, a gente precisa de dinheiro no mercado para a gente poder constituir uma bull run no mercado. Só que uma bull run, para mim, ela vai levar um tempo ainda, cara. Quando eu olho para o BTC, eu pauto ele muito no ciclo do halving. Então, halving, a gente vai ter ele em 2024. Para mim, bull run, ela sempre vem depois do halving, mas não quer dizer que até o halving o mercado vai ficar caindo. Quer dizer que às vezes o mercado na verdade ele sempre forma fundo antes do halving, beleza? Então tô super de olho aí, caso a gente faça esse rompimento aqui para cima, vai ser algo positivo no mercado também. O porquê que eu acho que mesmo vindo uma catástrofe aí no mercado, mesmo a gente vendo a inflação dos Estados Unidos subindo, mesmo a gente vendo os mercados americanos caindo, ó, por exemplo, a gente tem o mercado americano aqui, ó, a gente tem o S&P. Essa linha aqui embaixo é até onde o mercado americano pode parar. A gente tem a galera lá da comunidade on-chain que mandou para a galera lá da comunidade on-chain, deixou algumas análises em relação a esse ponto aqui do S&P, onde a gente tem várias confluências para ser o fundo final aqui lá por volta dos 3.200 aqui, 3.300 mais ou menos, né? Puxar aqui, ó, para vocês, a galera lá, tanto o Celista quanto o John deixou análises lá pra gente na comunidade on-chain. Para quem não sabe, da comunidade on-chain é uma comunidade fechada minha que a gente tem. Lá a gente faz algumas discussões e aí traz algumas análises, beleza? Então a gente tem um Celista aqui trazendo que a gente pode chegar até mais ou menos a região dos 3 e mais ou menos ali até os 3.200, né, 260, e o John trazendo também uma análise que a gente pode chegar até mais ou menos a região dos 3.500 ali. Quando a gente puxa isso no mercado, cara, é um ponto interessante, porque esses dois pontos de análise de confluência deles vai dar exatamente mais ou menos no topo aqui, ó, né? Exatamente mais ou menos é foda. Vai dar exatamente no topo aqui que a gente teve antes do crash de 2020. Então eu vejo que o mercado americano S&P pode vir a cair até essa região mesmo dos 3.300 ali no S&P. Se a gente olhar para Nasdaq também, a gente vai ver que Nasdaq vai cair mais um pouco aí também, sei lá, vai chegar mais ou menos nessa região aí, talvez. Olha só, vamos traçar aqui e vamos ver como que daria isso daqui. Daria mais ou menos a mesma queda aí, se a gente olhar para Nasdaq, é mais uma queda de 10% mais ou menos na Nasdaq, enquanto no S&P vai ser uma queda de 8%, de 6%. Vamos ver aqui, ó, no S&P seria uma queda de 6% mais ou menos no mercado, né? 6, 7% mais ou menos no mercado. Então a gente ainda tem uma queda que, cara, 10% aí no mercado americano e 7% no S&P, 10% na Nasdaq. Cara, isso poderia ser motivos para derrubar as criptos e muito, porque quando a gente olha a relação entre cripto e o mercado americano, a gente vê que o mercado americano caiu 1% e simplesmente Bitcoin dá uma derretida legal. Isso é o que aconteceu nos últimos tempos. Só que o que eu quero trazer para vocês de interessante, eu já venho falando isso há alguns dias aqui no canal, é que a gente está perdendo a correlação do mercado cripto com o mercado americano. Se a gente olhar aqui, ó, depois do dia 14, né? Se a gente olhar, ó, esse dia aqui foi esse quendão aqui, ó, foi dia 13 de setembro. A partir desse dia aqui, ó, a partir do dia 14, você pode ver lá que o S&P também deu uma grande queda aqui, ó, no dia 14. Olha só. A partir aqui, ó, do dia 14, o mercado ele ficou, ó, dia 14, dia 13, dia 14. A partir do dia 14, o mercado cripto ele deu uma descorrelacionada do mercado americano. Se a gente puxar o drawdown aí, o quanto de queda que a gente teve desde o dia 13 para cá, veja só como que a gente tem, calma aí, que aqui tá no dia, deixa eu só voltar mais um pouco. Dia setembro, 16, 14, 13, dia 14. Se a gente puxar aqui, ó, dia 14, do dia 14 ali, ó, em diante, a gente vai ver
que o BTC ele caiu muito menos do que o mercado americano. Veja, essa linha azul aqui, ó, é o BTC. A gente teve uma queda aí de 6% até a data de hoje, enquanto no S&P a gente está tendo uma queda de 8,7% e na Nasdaq a gente já está tendo uma queda de 10%. Ou seja, desde essa última queda aqui, essa última grande queda que a gente teve no mercado, a gente vê o mercado cripto se descorrelacionando do mercado americano. Não dá para confirmar ainda que há uma grande descorrelação, porque isso aconteceu recentemente. Vai completar um mês aí que isso aconteceu, esse descorrelacionamento. A gente viu que o mercado cripto ele antecipou a queda do mercado americano e o mercado americano antecipou a queda da economia nos Estados Unidos. Quando a gente olha para isso, a gente tem a probabilidade do mercado cripto bater fundo primeiro do que o mercado americano. E quando eu olho essa informação, isso começa a me chamar a atenção. Ainda não dá para ter certeza que o mercado está descorrelacionado. A gente precisa de time aí, a gente precisa de tempo. A gente sabe que o BTC está na região dos 17 mil dólares ali. É uma região super forte. Por isso, a gente está se segurando bem. Mas, quando eu olho para esse cenário aqui, eu vejo que se o mercado americano, aí, se o S&P cair os 6% dele, se a Nasdaq cair os 10% dela, eu acredito que a gente possa ter uma queda aí desses 8% aqui, ó, e bater nessa mínima. A gente pode ter essa queda aqui, ó, do 7%, 8% mais ou menos, e simplesmente bater nessa mínima aqui, na parte de baixo da cunha, sem perder isso daqui. Sem perder o fundo que a gente marcou lá nos 17.800, 17.600 aqui mais ou menos, sem que a gente perca esse fundo. E aí a gente vai continuar dentro da formação dessa cunha. Ou seja, o que eu quero dizer? Que mesmo o cenário vindo negativo amanhã vai ser um péssimo dia para operar mercado. Não opere mercado em dia de alta volatilidade, nem compra e nem venda. Ou você toma suas decisões hoje, ou você só vai tomar suas decisões, cara, quiçá depois da manhã ou só na sexta-feira, porque amanhã, quarta, quinta, ou você toma suas decisões na sexta-feira ou deixa para tomar as decisões na segunda-feira. Por quê? O mercado nesses dias ele fica muito volátil, ele vai para os dois lados. Então, cara, não dá nesse dia, no dia de grandes notícias, no dia de grande expectativa no mercado, a gente tem todo mundo operando o mercado. As pessoas que estão na ponta de compra estão esperando aquela notícia vir favorável, e as pessoas que estão operando na ponta de venda também, que estão esperando aquela notícia vir negativa. Então, a gente tem muito ruído nesses dias aí, é um pouco difícil saber para onde que o mercado vai querer seguir mesmo. Então, tem que tomar cuidado nesses dias. Eu prefiro não operar. Então, amanhã é um dia que, cara, prefiro ficar fora do mercado, mas analisando sem operar ele, beleza? Então, toma cuidado aí no dia de amanhã. Mas o que eu quero dizer é que mesmo vindo tudo negativo, a gente pode sim chegar a fazer novas mínimas aqui, chegar nessa região de baixo dessa cunha aqui e continuar caracterizando essa cunha. Isso daqui é um padrão altista, galera. É um padrão bullish, que tem a maior probabilidade de romper para cima. A gente tendo essa formação aqui em uma região que pode ser o fundo, a mínima do mercado, a gente já tem isso daqui como região de fundo, né? A gente, a partir dos 22 mil dólares aqui, a gente está em região de fundo do mercado, quando a gente olha para a análise on-chain, e a gente tendo esse padrão gráfico, é super interessante nessa região. Ou seja, ficar de olho aí para fazer, eu vou ficar de olho, né, para aportar mais nessas regiões aqui embaixo, caso o mercado venha a derreter aí nos próximos dias, beleza? Então eu espero mais queda aí para os próximos dias, tanto no mercado americano quanto para o BTC. Quando a gente olha para o Ether, eu vejo que o Ether ele pode voltar ali para os $1.000 caso o BTC venha ter essa queda aí dos 8% mais ou menos. Eu vejo que o Ether ele pode voltar para essa região, porque se a gente falar que o BTC vai ter 7% aí, 8%, o Ether perde já esse suporte aqui que ele tem, ele perde esse suporte e aí ele pode voltar para os $1.000 ali. O que vai fazer com que o Ether não perca essa região caso o BTC venha a cair aí para essa mínima aqui? Simplesmente Ether barra BTC está formando um padrão gráfico aqui. Ainda não dá para confirmar muito esse padrão porque tem uma grande congestão aqui, mas o Ether barra BTC está querendo formar uma cunha descendente aqui também.
Caso venha romper para cima, a gente tem o Ether ganhando valor perante ao BTC. E aí pode ser que a gente veja o BTC indo lá para os 17 e o Ether não indo para os $1.000. Então estou de olho nessa movimentação aqui. Essa movimentação aqui, ela vai junto com a dominância do BTC, que está formando uma cunha ascendente, que tem maior probabilidade de romper para baixo, ou seja, aqui mostra que logo logo as altcoins ou o Ether vai ganhar valor perante ao BTC. Então, se a gente tem esse rompimento dessa cunha aqui para baixo, se a gente tem o Ether barra BTC rompendo a cunha para cima, provavelmente a gente não vai ver o Ether chegando nessa região de $1.000. Eu estou de olho para aportar mais no Ether, mas não dá para também ficar sempre esperando que a gente chegue naquela região. Às vezes a gente não chega naquela região, então eu vou acompanhar todos esses padrões, tanto a dominância do BTC quanto o Ether barra BTC, para ver caso o Ether comece a se segurar nessa região, mostrando bastante resiliência, BTC caindo e o Ether não, aí talvez eu fique interessado em entrar um pouquinho aí mais no Ether, beleza? Mas, dito tudo isso, dito todo esse cenário negativo que a gente pode ter mais quedas aí dos mercados, olhando por conta do mercado americano, olhando por conta da inflação, cara, tem algo que me chama a atenção que não dá para negar, que são os dados on-chain, que simplesmente cada dia que passa a gente está com os dados on-chain mais saudáveis. Essa curva aqui apontando para cima é simplesmente o supply na mão de long term holder. A gente já está passando de 75% do supply na mão do long term holder. Mais cedo ou mais tarde vai começar a ter um supply squeeze, que é onde vai faltar supply para as pessoas que quiserem entrar quando o mercado já estiver mais positivo, e essa falta do supply é o que faz com que o preço suba. Esses caras não têm características de vender os ativos por qualquer motivo, tanto na queda quanto na alta. Eles simplesmente são caras que vão distribuir. Veja só, a mínima do supply na mão de long term holder é sempre no topo do mercado. Mínima de supply na mão de long term holder, topo do mercado. Ele sempre vai distribuir no topo do mercado. Esse cara é um cara que acumula na baixa e vende na alta. 75% do supply na mão deles não é pouca coisa, é mais supply na mão do long term holder do que a gente tinha em 2018 e do que a gente tinha no crash de 2020. Então os dados on-chain me chamam muita a atenção, beleza? Quando a gente olha aqui para a corretora, a gente vê que está tendo saída de BTC das corretoras, né? A gente vê que nos últimos dias aqui começou a sair bastante BTC das corretoras e hoje já sai mais BTCs do que entra BTC nas corretoras. Isso daí é um outro sinal positivo também no mercado. Galera, tá acontecendo a formação de fundo na análise on-chain, beleza? Eu sei que é tudo incerto nesse momento que nós estamos, o mundo tá um caos, a gente tem taxa de juros, a gente tem inflação descontrolada, a gente tem várias coisas que afetam isso, mas uma coisa que as pessoas não se lembram nesse momento é exatamente a razão pela qual a gente tem o BTC. Muita gente não se apega a isso, muita gente não se ligou a isso também, mas o BTC ele foi criado exatamente por uma falha que a gente teve em 2018 no sistema monetário. Os mercados quebraram por conta de cagada que bancos fizeram e por isso a gente teve a criação do BTC. Hoje, novamente, a gente vê uma cagada no mercado que é... Cara, simplesmente os bancos centrais não estão conseguindo controlar a inflação. A inflação tá, cara, sem freio. Ela tá subindo e ninguém consegue controlar essa parada. E é uma das coisas que pode bater como narrativa para o mercado. Não tô falando que vai bater, mas esse mercado ele se move bastante com narrativa. E uma das narrativas que a gente tem muito forte para fazer o BTC voltar a subir, cara... Esquece, você tá achando que o mercado de cripto ele vai ficar correlacionado com o mercado americano até quando? Você acha que você vai ficar lendo dados de inflação para ficar decidindo se você investe ou não em cripto até quando? Isso vai acabar, galera. Já tem um ano já que isso está acontecendo. É uma narrativa que está funcionando nesse atual momento. Para quem não viveu a Bull Run ou para quem viveu a Bull Run, a narrativa que a gente tinha durante a Bull Run era que o BTC era um hedge contra a inflação. O BTC era um ativo para se proteger da inflação. Essa narrativa, ela acabou, toda narrativa ela acaba
E como a narrativa que a gente tem agora de inflação nos Estados Unidos, ela vai acabar também. Ou seja, no passado recente, na última bull run, a gente já teve uma narrativa de que o BTC era um hedge contra a inflação. Essa foi a característica pela qual o BTC foi criado, por conta de cagada dos bancos centrais. Quando a gente tiver o BTC voltando a se destacar no mercado, voltando a chamar a atenção da mídia, cara, pode ter certeza que esse tipo de narrativa ela vai estar muito forte, vai ter interesse por institucional, vai ter interesse muito grande por conta dessa narrativa pela qual o BTC foi criado. Então, olhando não só a análise on-chain, cara, para mim a análise on-chain não tem nada a ver com isso daqui que eu estou falando com vocês. A análise on-chain está indicando o fundo do mercado, mas quando a gente olha pro BTC como protocolo, nada aconteceu nos seus fundamentos. Não teve merda nenhuma nos seus fundamentos. E o BTC, ele tá se desvalorizando. Saiba que os fundamentos dele continuam intacto no mercado. Ou seja, a gente está passando por um cenário que o mercado externo está influenciando muito as criptos, está influenciando muito o preço do BTC. Mas chega uma hora que essa narrativa vai acabar. E na hora que acabar, a gente pode sim ter o mercado se descorrelacionando bem do mercado americano. Isso daqui, da gente ver os últimos 15 dias já um descorrelacionamento, já começa a me chamar a atenção de que o BTC está caindo menos do que o mercado americano. Quando essa parada começa, se isso se estende durante um tempo maior, essa parada vai começar a pipocar na internet por aí, nas mídias, e aí a gente pode ver sim a constituição do nosso fundo por conta dessas narrativas todas. Lembrando, o BTC encontrou topo antes do mercado americano. Possa ser que o BTC encontre fundo antes do mercado americano. Beleza? Quando eu olho para a análise on-chain, quando eu olho para os dados on-chain, para mim, claramente, a gente já está em fundo do mercado. E quando a gente olha o supply and profit aqui, a gente vê que o supply and profit já está nas mínimas, né? Nesse ciclo, a gente aqui está em volta de 50% e 52% do supply. Veja que a mínima ali em 2018 foi 40,41. 2018 não, né? 2015 foi 40,41. Depois, em 2018, 41,42. Crash 2020, 47. E agora, 50,52. Isso daqui me deixa uma questão de que será que cada vez mais o supply and profit ele está aumentando mesmo? Será que cada vez que o tempo passa a gente vai ver a mínima mais alta do que a mínima anterior? Pode ser que sim, isso daqui tem uma explicação por conta das moedas perdidas no mercado, né? Conforme os anos passam, a gente vai tendo mais moedas sendo perdidas no mercado, então possa ser que o supply and profit ele venha aumentando a sua mínima, mas isso daqui não dá para confirmar ainda, a gente só vai ter uma confirmação disso depois que a gente sair do fundo do mercado, que isso vai levar muito tempo ainda para acontecer, depois que a gente tiver uma confirmação no gráfico semanal. Lá para frente, a gente vai saber se isso daqui realmente aconteceu ou não no mercado, beleza? Dito tudo isso, cara, fica aí mais de boa o resto dessa semana. Aguarda aí, não opera notícias amanhã, porque amanhã vai ser uma nhaca. Fica só vendo, o candle vai abrir de um jeito, ele vai fechar do outro, na metade do dia vai estar outra coisa, você vai ver, amanhã é uma nhaca, beleza? Amanhã voltamos aí com mais análise após esse CPI aí, vamos ver se isso daí dá algum sinal, alguma carta branca pra gente ir pra frente, ou se vai ser uma carta vermelha pra gente ter mais queda aí pela frente, beleza? Mas olha pra esse momento como oportunidade de compra, galera, não como desespero e nem como pânico, beleza? Um forte abraço e eu vejo vocês amanhã, valeu!